Olá, meus amigos, estamos em live. Segunda-feira, aula de número 34 das Escrituras Sagradas, de Gênesis. Hoje entraremos no capítulo 20. Vamos dar continuidade ao nosso estudo versículo por versículo. Mas antes vamos dar uma pequena recapitulada onde nós paramos na aula passada, para nós darmos aqui início ao capítulo de número 20. Veja bem, na aula passada, nós paramos ali, comentamos um pouco a respeito das filhas de Ló, quando teve relações com o seu pai. E as filhas de Ló, elas têm um papel importante na descendência do Mashiach, do Messias, de Jesus, Então, é importante que nós entendamos que foi totalmente da vontade de Deus. Ele quis que ocorresse aquele fato. Não foi ele não mandou, mas ele permitiu que aquilo ocorresse por um simples motivo de que necessitava da descendência do Messias, de Davi, porque o Messias ele é o filho de Davi, é chamado nos Salmos de filho de Davi, então havia essa necessidade. E elas têm uma importância muito grande, porque você vai observar que os descendentes de Moabe nós já falamos um pouco na aula passada, mas Ruth é de Moabe, no caso em português é Moabe, Ruth é de Moabe. Então 10 gerações depois de Abraão, veio Boaz, que casou-se com Ruth, que era moabita. Então isso é importante. E 4 gerações depois foram a outra filha de Lot, no caso a outra descendente de Lot, que casou-se que teve um filho com o rei Salomão. Rei Salomão, já falamos um pouco que o rei Salomão ele tinha mais Francisco Moraes assistindo, muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Mais de 1.000 mulheres, então eles tinham, consequentemente, muitos filhos. Mas foi justamente o filho de Naamá, descendente de Lot, que veio a descendência real, que viria então o Messias, Que veio então o Messias. Então nós vimos esses pontos. Vimos também sobre o conceito de Sodoma e Gomorra, que ela trazia um conceito de salvação, porque nós explicamos na aula anterior. Você que não acompanhou, está lá com a hashtag Sodoma e Gomorra, se não me falha a memória, salvação de Lot, hashtag salvação de Lot, está lá no canal no YouTube, Osmundo Castro 40, você procura lá que está a aula anterior. Porque então eu expliquei um pouco porque Sodoma e Gomorra ela traz um conceito de salvação. O conceito, era porque explicamos aqui que Sodoma e Gomorra ela está escrito na Bíblia Sagrada que ela foi comparada assim como o Egito, como o Jardim de Deus, porque ali era, vamos dizer assim, um condomínio de luxo. Só havia pessoas ricas. Em outras palavras, pessoas que não necessitavam de ajuda. Não havia pobres, não havia miséria. Somente pessoas ricas habitavam em Sodoma e Gomorra. Eu também expliquei que o conceito sobre homem com homem, porque eu esclareci no vídeo anterior. Nós vamos falar só um pouco, não vamos aprofundar, porque já está dito no vídeo anterior. Sobre o casal, homem e mulher, a diferença para que os dois possam se trabalhar. E quando é homem com homem, você está se unindo a um igual a você. Então, ou seja, além de você não ter geração, não vai ter uma nova geração, psicologicamente você está se atribuindo a si mesmo como uma pessoa perfeita, que não precisa ser trabalhada e que está bom do jeito que está. É mais ou menos essa a ideia, esse é o conceito de salvação de Sodoma e Gomorra, Mas também tem um ponto importante. Você vai observar
Por que foi importante, mesmo sendo a questão das filhas de Lot com Lot? Foi um fato baixo. Quando me refiro baixo, não é estatura, é uma coisa imunda, imoral, repugnante. Um pai manter relações com suas filhas. Isso aí é o óbvio. Mas se você vai observar, aqui tem algo importante. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Agora eu vou explicar aqui um pouco para que você entenda. E não foi só Lot com, vamos dizer, com suas duas filhas. Você vai ver também que Judá, com a sua nora, né, com a sua nora que era viúva de seus filhos, com a sua nora, Judá também. Também vemos o caso de Davi com Betseba, coisa também imprudente, imoral, inadequada, todos nós sabemos. Mas e por que Deus quer que um Messias nasça de uma descendência de pessoas que fazem coisas repugnantes? Veja pelo fato de que ele é o Salvador do mundo. Você vai já entender que eu vou explicar. Então, o Messias é o Salvador do mundo, correto? Se ele viesse somente da descendência de Abraão, que foi justo, que foi correto, seria como que dizer assim, como é que eu posso explicar? Ele viria somente para a elite. Porque ele vinha de pessoas corretas, assim como Yosef. Poderia vir de Yosef, que era uma pessoa justa. O nome de Yosef não é José do Egito, é José o Justo. Poderia vir de Yosef. Você viu tanto que ele pelejou, quantos outros nomes. Mas tem essa história, começando em Lot e suas filhas. Aí vem Judá, aí vem Davi. E quem sabe até chegar ao nascimento de Jesus, o que ocorreu. Mas o que isso quer dizer, na verdade? Porque Deus já escolheu justamente essa descendência. É porque se ele vem para salvar o mundo, todo o mundo, então é necessário que isso ocorresse. Porque se ele vem da elite de pessoas justas, ele viria somente para os justos. Isso ocorreu para demonstrar que ele veio para o ébrio, para o embriagado, para o drogado, para o malfeitor, para o homossexual. Ele veio do nível mais baixo, a sua descendência veio, justamente para, podemos que dizer, incluir essas pessoas na salvação, tanto as que quiserem, é claro, né? Mas foi necessário que isso ocorresse. Não sei se estou conseguindo ser claro. Se ele vem somente de uma família de descendentes justos, nós não teríamos essa oportunidade de salvação. Esse é o conceito, essa é a ideia que Deus permite que as filhas de Ló se deitem com Ló. Este é o conceito que Deus permite, que Deus usa, eu não lembro qual é o nome agora da nora de Judá, da viúva dos filhos de Judá, usa ela para que ela se vista como uma meretriz, uma prostituta, e tenha um filho de Judá. É para que todo mundo seja salvo, ou seja, nos incluindo na salvação. Esse é o verdadeiro motivo. Como já expliquei, se ele vem de uma elite de justos, nós não teríamos chance nenhuma da salvação. Mas como a sua descendência, desde o princípio, já veio dessas questões, desses casos repugnantes, isso nos traz a chamada luz no fim do túnel, que nós nós teremos a salvação. Vamos lá então. Explicamos aqui, fizemos aqui uma retrospectiva da aula passada. Repito, tanto esta aula como a hashtag a peregrinação de Abraão, quanto a aula anterior vai estar no meu canal no YouTube, Osmundo Castro 40, @OsmundoCastro40. Procure hashtag peregrinação de Abraão. Lá vai estar essa aula e mais 33 aulas que nós já estamos aqui somente em Gênesis.
Você, meu amigo do Kawaii, você vai ver os cortes, mas já sabe, quiser aula na íntegra, YouTube, @osmundocastro40, está lá todas as 33 aulas, 34 agora, né? 34 aulas, para você assistir na íntegra e estudar mais. Então, e todas as segundas-feiras, lembre-se, todas as segundas-feiras estamos no Facebook. Você siga a nossa página, siga o nosso canal no YouTube. A minha contribuição que eu peço é somente isso, que você curta, comenta e compartilha e se inscreva no canal. Você só vai contribuir com isso, porque as aulas serão inteiramente grátis. Serão mais de 100 horas de aula. Se Deus quiser, iremos romper esse desafio, com a graça de Deus. Vamos lá então, Gênesis capítulo 20. Vamos dar início a um novo capítulo de estudo, que tem algo muito importante para nós. Vamos lá então. Gênesis capítulo 20, a partir do primeiro versículo diz: Avraham migrou dali para a terra de Negev, e ele se assentou entre Kadesh e Shur, e ele peregrinou em Gerar. Vamos entender para onde Avraham foi. Primeiramente, vamos entender por que Avraham saiu dali, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui tem duas linhas de raciocínio, que são duas ideias, são duas explicações, que vêm muito bem a calhar. A primeira seria, porque agora, onde ele estava, nós lemos nas aulas, eles ficavam sempre à porta da tenda, esperando viajantes, para poder fazer bondade, para poder dar hospitalidade, e aproveitando o ensejo, ele já falava sobre o monoteísmo, sobre Deus, o único Deus verdadeiro. Com a destruição de Sodoma e Gomorra, não havia mais necessidade de ele estar ali, porque os viajantes não iriam mais para lá, porque a cidade já não mais existia. Então esse é uma das explicações, pelo fluxo de pessoas que ele alcançaria quando ele estivesse ministrando, porque uma vez que destruída, ninguém mais iria para aquela rota, quem iria para um lugar devastado? Esse é um ponto. E o segundo ponto é porque as pessoas começaram a falar mal de Lot em questão das suas... que ele deitou-se com suas filhas, né? Esse também é um ponto em que que a má fama de Ló começou a correr ali pela redondeza ali, e por isso ele saiu. Aqui ele fala que ele foi nesses dois lugares. Aqui, agora veja bem, Avraham foi ali para Negev, ele ficou entre Negev e se assentou entre Negev, ele foi para a terra de Negev, e ele se assentou entre Kadesh e Shur. Ele peregrinou em Gerar. Onde é essa Gerar? Gerar hoje nós conhecemos hoje em dia como Palestina. Hoje é a Palestina. Então um ponto interessante também, que a Palestina nunca foi Palestina. Essa é a verdade. Se você for pesquisar a história, na verdade, foi quando Roma invade Jerusalém, conquista Jerusalém, destrói tudo. Aquela região ali de Belém, onde é a Palestina, né? Quando é destruída, qual era o modo operante de Roma? Era não só em Jerusalém, mas por onde ele passava. Ele destruía o local, a cultura, a religião, e mudava de nome. Como os romanos sabiam que Israel era inimigo dos filisteus, que o nome de filisteus ele é Palestim, não é filisteu. Filisteus são Palestim, e eles são na verdade, eles não são ali da redondeza, eles são da Grécia. Essa é a verdade, eles são da Grécia. Então, botou o nome daquele local de Palestina, onde hoje é dominado pelo Hamas. Foi para lá que Avraham foi. Um ponto importante também lembrar que ali era
aquela região que hoje é Palestina, ela faz fronteira com o Egito. Ou seja, Abraão estava procurando novamente um fluxo, né, de pessoas, de viajantes, para falar sobre o monoteísmo. Ela é na parte litorânea, né, no mar, e, e ali a rota, que agora o Egito é uma potência econômica, cultural, filosófica, enfim, então muitas pessoas passam, tem que ir por esse trajeto para ir para o Egito. E Abraão vai justamente ali para aquele local para continuar aquilo que ele sempre fez, né? Que é falar sobre o monoteísmo às pessoas. Então Abraão estava ali na Palestina. Vamos dizer Palestina, que é mais fácil, né, de nós começarmos a entender. Um detalhe também importante que não podemos deixar passar é que a destruição de Sodoma e Gomorra ela traz um significado de um nível baixo de espiritualidade, e ela não só um nível baixo de espiritualidade, mas geograficamente falando, porque Sodoma e Gomorra ele era localizado ali na região do Mar Morto, e a região do Mar Morto é a região mais baixa do planeta Terra, é a região mais baixa do planeta Terra, ou seja, não só geograficamente, mas como espiritualmente é um lugar mais baixo, como já lemos estudamos na aula anterior. E aquela região ali também que os filhos de Moabe fizeram ali o seu povoado, né? Cresceram por ali. Outro detalhe também é porque o povo de Israel, ao sair do Egito, ao invés tinha esse caminho de vir diretamente pela Palestina, e ele não foi pelo o deserto. Porque o motivo é de que Israel ainda não estava pronto para uma guerra, porque na época em que sai do Egito, os filisteus já estavam ali. Então Israel estava despreparado para uma guerra, não tinha experiência alguma em guerra, em combate, enfim. Então Deus os direciona pelo deserto. Mas ali seria o melhor caminho para chegar na terra de Israel. Prosseguindo, nós temos mais alguma coisa aqui. Pronto, agora vamos para ler os versículos, que no caso Israel é a faixa de Gaza, né? Palestina, a faixa de Gaza é a mesma coisa. Abraão, lugar para baixo do mundo, a faixa de Gaza já falamos, né? E o lugar mais baixo do mundo, que seria Sodoma e Gomorra, né? Hoje é a região do Mar Morto. Inclusive tem até uma profecia que rios de Israel descerão da montanha e irão para o Mar Morto, e ele voltará a ter vida. É uma profecia, e eu estava vendo esses dias alguns vídeos que estava a cada ano o Mar Morto ele diminui 1 metro do seu nível e começa a aparecer erosões, e essas erosões começam a aparecer, começam a encher-se de água da chuva, e ainda estão lá agora mais recentemente. E já começa a ter vida, começa a ter peixe naquelas erosões, onde enche de água. E há uma profecia, se não me falha a memória, em Ezequiel, que diz que sairá um rio de Jerusalém e irá até a região mais baixa da terra, ou seja, tanto geograficamente falando como espiritualmente, um rio que sai de Jerusalém, que é o Messias, o Mashiach, vai até as regiões mais baixas da terra, espiritualmente falando, agora estou dizendo nesse conceito, para trazer vida, e vida com abundância. Assim disse Jesus, em suas palavras. Vamos lá então, vamos lá, ler o versículo 2, o que nos diz o versículo 2. Essa aula aqui, amados, ela vai ser muito extensa, então nós não vou me aprofundar muito, porque ela tem muita coisa. Não é aprofundar muito, vou passar, aqui são apenas detalhes para nós nos situarmos, porque ela é muito profunda, ela é muito, ela tem, vamos dizer, tem acho que mais uns 2 vídeos para nós concluirmos aqui, se não me falha a memória,
mais uns 2 vídeos para concluirmos aqui o capítulo 20. É muito bom. Segunda-feira estaremos aqui de novo. O versículo 2 diz: Abraão disse que sua mulher Sará era sua irmã. Avimele, rei de Gerá, enviou mensageiros a tomar Sará. Abraão novamente com essa história de dizer, e agora ele não disse para Sará, você disse que é minha irmã, quer dizer, mantém-se o combinado. Tem um entendimento de que este fato que ocorreu agora com Avimele, ele ocorreu que ela não está escrito, ou seja, nós não está escrito aqui no tempo correto, na cronologia. Há entendedores, né? Há pessoas que entendem que primeiro aconteceu esse fato com Avimele e depois ocorreu com o faraó, quando o faraó toma Sará e tal. E só que nas escrituras está primeiro o caso de Faraó, já estudamos sobre isso. Mas não é muito convincente, mas tem esse entendimento também. Prosseguindo, Avimele, quem é Avimele? Avimele, ele também é descendente de Shem, ou seja, ele é um parente distante de Abraão, porque é um semita. Nós vamos ver aqui algo muito interessante a esse respeito, né? Avimele, ele não era um filisteu, porém, quando nós chegarmos, né, lá em Isaac, que Avimele também vai querer pegar a esposa de Isaac, o importante é lembrar que Avimele não é o nome de uma pessoa, é um título. Av é pai, Meler é rei, ou seja, Avimele quer dizer pai e rei. Isso é o que quer dizer, pai e rei. E no caso seria um título, assim como Faraó, como é o título César, como Sabá, né? A rainha de Sabá. Sabá é um título. Avimele não é um nome pessoal, não é um nome próprio. Avimele é um título. Mas lá em Isaac, quando nós chegarmos lá, você já vai observar que ele já faz parte do povo filisteu. Aqui ainda não. Aqui não faz parte do povo filisteu. E quem é esse povo filisteu que nós falamos já um pouco atrás? Os filisteus vieram da Grécia, né? Uma mistura de povos que tinham por costume trocar suas mulheres. Então nasceram os filisteus. Eles trocavam mulheres entre si. Esse era o costume, vindo da Grécia. Eles eram da Grécia e chegaram ali na faixa de Gaza. Então vamos prosseguir para o versículo. Vamos prosseguir para o versículo 3, certo? O versículo 3 disse. E Avimele, ele envia os mensageiros, né? Para tomar Sarai. Aí o que acontece com ele? Vamos ler aqui agora no versículo 3. Veio para Avimele num sonho à noite e disse: Você morrerá por causa da mulher que você tomou, pois ela é casada. Pronto, aqui está feita a confusão de novo. O sonho, ele é considerado um nível mais baixo de profecia. Ele quase chega a se dizer que é uma profecia, mas não chega a ser profecia. É um nível um pouco mais baixo, né? Bem mais baixo. Acho que é de níveis de profecia, podemos se dizer assim, o sonho, ele é o nível mais baixo. Aí você vai observar que sempre quem tem profecias é o povo de Israel. E agora, por que Avimele tem uma profecia? Ou seja, conversa com Deus em sonhos. É porque Abraão está ali naquela localidade. Então, quando Abraão está naquela localidade, ou seja, a cidade em si, ela já sobe de nível. Porque chega ali uma pessoa justa, que ele começa a ensinar as pessoas, então as pessoas começam a ter entendimento e fazem as coisas erradas se quiserem. Mas tem alguém que ensina os caminhos certos. Então, quando Abraão chega,
a cidade ela sobe de nível. Então, por isso Avimelech teve essa visão de Deus. E na visão, Deus disse, olha, entrega essa mulher que ela é casada. Aqui vai entrar um diálogo em sonho, nesse sonho, não é visão, não estaria escrito em visão, mas em sonho. Aqui está, entrou um diálogo entre Avimelech e Deus. Vamos ver qual é o teor desse diálogo. Versículo 4. Avimelech não se aproximou dela. Ele disse, Deus, o Senhor matará até a nação inocente. Por que ele disse essas palavras? Porque todo mundo já sabia o que houve com Sodoma e com Gomorra. Então ele profere essas palavras. Porque nós sabemos que Avimelech, por ser, não só Avimelech, mas acho que é mais Avimelech, porque por ser descendente de Shem, nós já estudamos sobre isso, eu acho que na aula de número 8 ou 10, se não me falha a memória, sobre os 7 mandamentos dos Bnei Noach, que somos nós, né, que não somos judeus. Os judeus têm 10 mandamentos. Nós, que não somos judeus, temos 7. Estudamos sobre isso e explicamos em aulas anteriores. Está aí na playlist. Não vou me lembrar bem agora mais ou menos onde é, mas está na playlist. Se você começar a ver a partir do primeiro vídeo, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai chegar lá, onde eu faço todas as explicações. Então, aqui você entende que o povo ali naquele momento da faixa de Gaza, ele não era um povo perverso como era Sodoma e Gomorra, porque Avimelech disse, você vai destruir um povo inocente, ou seja, um povo justo, como fez com Sodoma e Gomorra, em outras palavras. Isso quer dizer que o povo tinha ética e tinha moral. Talvez não tivesse a nível de Abraão, né? Mas eles tinham ética e tinham moral. E nós, assim como na aula dos 7 mandamentos dos Bnei Noach, ou seja, nós, que não somos judeus, nós falamos que é proibido roubar e matar, adulterar, enfim. E a questão de tomar a mulher, ela está mais inserida na questão de roubo, né? Porque não só no adultério, mas em roubo, porque você roubou a mulher de outra pessoa, está incluso no roubo também, né? E nós vamos ver um pouco mais para frente o diálogo de Abraão, quando ele dá suas explicações, ele diz assim, olha, que eu fiquei com medo de vocês me matar. Ou seja, havia uma preocupação de Abraão, ele sabia como é que era o povo. Qual era o medo de Abraão, então? O medo de Abraão era, eles podem não cometer adultério, mas eles podem me matar, e depois que eu estiver morto, aí ela será viúva, e quando ela for viúva, aí sim eles podem tomá-la. Ou seja, se eles tomar ela agora, o adultério continua sendo perpetuado. Mas se mata Abraão, comete só um pecado, só o assassinato. Essa é uma ideia, né? Em vez de eu tomar a mulher do fulano e viver cometendo adultério, primeiro eu mato ele, depois que ela tiver viúva, eu só cometo o pecado do assassinato. Aí depois que ela estiver viúva, eu pego e tomo ela para mim. Aí já não. Ela é viúva, não vai estar em adultério. É mais ou menos essa linha de raciocínio que Abraão tentou maquinar em seus botões. Mas Avimelech, o povo de Avimelech era um povo inocente, ou seja, um povo justo. Sodoma e Gomorra não tinha nada a ver com bondade, pelo contrário de Avimelech. Vamos continuar aqui no diálogo. O povo de Gerar, né? Na verdade, né? Gerar era a cidade de Avimelech, que hoje é a faixa de Gaza. Gerar. O versículo 5 diz, o diálogo ainda continua. Vamos parar aqui nesse diálogo, desse sonho de Avimelech com Deus. Afinal, ele me disse que ela era sua irmã, e ela também afirmou que ela é seu irmão. Com o coração inocente e mãos limpas, fiz isso. Agora, um ponto importante aqui, ó. Coração e mãos limpas, fiz isso. Deus disse,
Disse-lhe Sônia: eu sei que você agiu com coração inocente, por isso que eu evitei de você pecar contra mim, não deixando tocar nela. Ou seja, ele, se não fosse Deus, ele com certeza ele teria tocado nela, obviamente. Mas Deus não permitiu, ou seja, ele teve uma enfermidade, alguma coisa ele teve que ele não tocou nela. Então, de um certo ponto, ele está um pouco certo em termos, mas aqui entra uma questão. Então, se ele está certo, ele não sabia, como de fato ele não sabia que ela era casada, ele poderia ter um ponto aqui. Mas aqui você observou na leitura que ele diz, olha, com coração inocente e mãos limpas, eu tomei essa mulher para mim, porque ele disse que ela era irmã dele e ela me disse que ele era seu irmão. Então foi o coração inocente e as mãos limpas. Você vê o que aqui Deus disse? Deus disse, olha, eu sei que de coração inocente você fez isso. Ou seja, Deus disse, olha, o coração seu estava inocente, mas as suas mãos não estavam limpas. E é nesse ponto que nós vamos tentar entender aqui porque Deus se refere a ele. Que o coração sim estava inocente, mas as mãos elas não estavam limpas. Esse que vai ser praticamente o enredo que nós vamos aqui adentrar agora, para nós podermos entendermos o que Deus quis dizer com isso. E sem contar que Deus disse, olha, se por acaso eu não tivesse intervido, você teria consumado o fato com a mulher. Mas mãos limpas você não tem. Como assim mãos limpas você não tem? Tá. Explicamos que Abraão, alguns minutos atrás, Abraão estava ensinando, já tinha chegado ali, e estava ensinando sobre o monoteísmo, sobre bondade, enfim, ensinando sobre aquilo. Quando chega Abraão, que Avimelech manda os seus mensageiros, qual é quando você vai ajudar? Qual era o sentido da mão dele não estar limpa? E traz aqui para nós um entendimento pessoal. Quando Avimelech vai ao encontro de Abraão, qual era o certo a se fazer? Ela falou assim, olha, você é novo aqui, você está precisando de alguma coisa? Tem algum auxílio? Ou seja, isso é ser uma pessoa que tenha, seja uma boa pessoa que trate bem os seus hóspedes. E pergunta, olha, o que é que eu posso fazer por você para te ajudar, cara? Você chegou aqui agora, eu vi que você está um pouco de dificuldade, posso te ajudar aqui ou acolá, ajeitar um cantinho para você? Não, ele não fez isso. Isso é o correto de se fazer. Ele já foi direto perguntar, o que é que você tem para mim? Você tem uma mulher aí? Essa mulher, quem é essa mulher? O que é que no ensinamento pessoal para nós, o que é que isso traz? Isso traz da seguinte forma, quando nós chegarmos em uma pessoa para ajudar e fazer bondade, qual é a nossa mente? O que é que ele tem para me dar ou o que eu posso oferecer para ele? Neste sentido, aqui está falando que ele não estava com as mãos limpas, porque ele não chegou para tentar ser prestativo, não, ele já quis saber o que é que ele tinha, que era para poder dar para ele. Em outras palavras, se eu ajudo, vamos supor, um pobre coitado, o certo não é na intenção de o que é que você tem para me dar depois, ou melhor dizendo agora, mas e sim fazer por bondade, ajudar por ajudar. Naquela questão de, olha, eu sei que você está precisando, mas um exemplo simples aqui de entendimento. Você está precisando de uma cesta básica? Show! Eu tenho um terreno para capinar ali, cara, e não estou achando ninguém para capinar para mim. Já procurei, não estou achando ninguém para capinar. Vamos fazer o seguinte, tu está precisando da cesta básica, eu estou precisando capinar o meu quintal. E tu capina lá para mim, eu te dou a cesta. É mais ou menos nesse sentido. Ou seja, você só vai ajudar porque você sabe que a outra pessoa vai te dar alguma coisa em troca. É nesse sentido que as mãos de Avimelech não estavam limpas. Porque havia segundas intenções ao se aproximar de Abraão, ele não quis,
localizar Abraão no local. Olha, Abraão, fica aqui ou fica ali assado. Você precisa de alguma coisa até você se estabilizar aqui, até você começar a conhecer o povo. Um tradutor, quem sabe, algo para você se habituar aqui. Você precisa de alguma coisa? Não, ele já foi perguntando, olha essa mulher aí, quem é essa mulher aí que chegou aí? Aí Abraão já ficou de orelha em pé, o macaco velho, né, Abraão, ele disse, não, ela é minha irmã. E Sarai já sabia, já tinha combinado desde lá do Egito, né, e disse que, não, ele é meu irmão. Então, é nesse sentido que Deus disse, olha, o seu coração realmente estava inocente porque você não sabia. E se realmente ele soubesse, a cidade lá de Avimeleque, se soubesse que Abraão, que Sara era casada, eles não teriam tomado ela, de maneira nenhuma. Eles eram um povo, vamos ver um pouco mais para frente, ele era um povo que temia a Deus, ou seja, ainda eram pessoas que andavam nas 7 leis, nos 7 mandamentos de Noé, que nós já estudamos sobre isso. Então eles andavam naquilo. Então com certeza eles não fariam. Mas Abraão, quando o homem chega já diretamente com essa proposta, nem saber quem você é, se você precisa de algo, já procura, já fica de olho já direto na mulher dele, já fica já meio cabreiro. Vamos lá então, continuar a leitura. Versículo 6, né? Versículo 6 diz assim: Deus disse, eu conheço você. Tá, já lemos o 6, né? Vamos para o versículo 7. Nós acabamos de falar o versículo 7. Veja bem aqui, o versículo 7 é interessante. Ele disse, ó: agora devolva a esposa do homem, pois ele é um profeta. Guarde bem essa palavra que depois nós voltamos aqui. Ele rezará por você e você viverá. Mas se você não devolver, saiba que você morrerá, você e tudo que é seu. Ou seja, você e toda a cidade vai morrer. Mas Deus aqui, ele deixa, por conta de Avimeleque, por conta do livre-arbítrio, ele disse, olha, devolva. Mas se você não devolver, ou seja, Deus não está obrigatoriamente dando Deus avisa, olha, devolva. Se você não devolver, aí eu vou matar, destruir toda a sua cidade. Ou seja, está no seu livre-arbítrio de devolver ou não devolver. Já expliquei o que aconteceu. Estamos aqui conversando nesse sonho. Você tem o livre-arbítrio de devolver ou não. Só que toda atitude que nós tomamos tem uma consequência, seja ela boa, seja ela má. Ela vai gerar uma consequência. É que nós chamamos de ação e reação, né? Tem uma consequência. Diz, olha, devolva a mulher, devolva para o homem lá que ele é profeta. Vamos entender aqui porque ele diz, porque ele frisa e enfatiza que ele é um profeta. Porque é do seguinte fato. Qual seria o entendimento de Avimeleque? De pensar que Abraão talvez não aceitaria Sara de volta, porque ele tomou ela e agora vai devolver, ou seja, ele usa a minha mulher e vai me devolver, não quero mais ela, não quero. Quando Deus diz, devolva a mulher pro marido dela, que ele é um profeta, em outras palavras, Deus está dizendo, olha, ele sabe, ele é um profeta, ele sabe que você não tocou nela. Ele é profeta, ele sabe. Então você pode devolver ela tranquilamente, sem medo que ele possa repudiá-la, e se ele repudiá-la, eu possa cobrar alguma coisa de você por aquilo que você fez. Devolve a mulher tranquila, que ele é um profeta, ele sabe que você não tocou nela. Esse é o entendimento que traz, essa é a ideia que traz em Deus enfatizar que Abraão era um profeta. Era porque Abraão sabia perfeitamente que ninguém havia tocado na sua esposa. Então, ele não iria repudiar a sua esposa, porque ele era um profeta, ele sabia o que estava acontecendo.
Ele sabia que Deus não permitiu que Abimelech tocasse em sua mulher. Então, nós vamos dar continuidade na aula que vem. Estamos um pouco aqui, pouca coisa, foi poucos minutos, mas nós vamos dar continuidade na aula que vem, porque é muito interessante, tem muita coisa para nós falarmos aqui ainda nesse capítulo, e nós vamos encerrar por aqui por enquanto. Alguns minutos de leitura, nós lemos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Eu acredito que não. Vamos deixar para a próxima aula. Isso. A próxima aula nós vamos entrar. Na próxima aula vai ser um pouco mais extenso, porque tem um assunto mais rebuscado, um assunto mais que carece mais uma explicação, um entendimento. Então, na próxima aula nós vamos entrar no versículo 8, onde nós vamos falar da continuidade, certo? Então, espero você segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, espero finalizar o capítulo 20, mas se não finalizar, não tem problema. Então, semana que vem, segunda-feira que vem, tem mais aula. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fique bem, fique em paz e fique